É tempo de ouvir a palavra. A paz do Senhor, queridos. Eu quero compartilhar com você nessa tarde uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu coloquei como título aqui desta mensagem: o poder da palavra de Deus. Deus falou muito forte ao meu coração sobre esse tema, né? E eu quero dividir com você aquilo que Deus ministrou ao meu coração. E o texto básico para nesse início agora está em Isaías capítulo 55, o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, o verso 11, que diz o seguinte: assim será toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha que interessante. Eu vou ler mais uma vez para você, viu? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Queridos, o capítulo 55 de Isaías é um convite à salvação. Olha só que interessante. O Senhor usa o profeta Isaías no capítulo 55, e o profeta nada mais é do que a boca de Deus. E o que o profeta está dizendo aqui no capítulo 55 é sobre convite. Um convite. E aí você pode perguntar: pastor, para quem é esse convite da salvação? O amor de Deus, a bondade, a misericórdia é tão grande que esse convite é para todos. Todos estão convidados para participar do plano de salvação, o plano perfeito de Deus de salvação da humanidade. Todos. No capítulo 55, verso 1, ele começa dizendo o seguinte: olha, a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Olha só, é um convite a todas as pessoas, um convite de salvação. Você sabe que salvação tem a ver com libertação. Ser salvo é ser livre do domínio do diabo, é ser livre do domínio do pecado. E a salvação, ela começa quando nós entendemos e aceitamos o convite do Senhor, né? Quando aceitamos o convite, e o profeta Isaías está falando aqui, depois a gente vê mais na frente no Novo Testamento, Jesus convidando a gente, né, para ir até a ele. Quem tem sede, vem a mim e beba. É o mesmo convite, é o convite para salvação, convite para mudança de vida, é o convite para viver uma vida melhor aqui nessa terra. E o profeta Isaías, voltando para o texto aqui, ele fala sobre 4 coisas. É de graça, olha só, nós lemos aí o verso 1, é de graça, o convite é gratuito, né? É de graça, nós não precisamos pagar dinheiro por isso, e é um convite a todos. Mas tem algumas coisas que é preciso ser feito. E eu anotei 4 coisas que eu encontrei nesse texto aqui que são necessários para que a gente, para que aconteça na vida da gente o que é a proposta de Deus, a salvação. A primeira coisa, a gente precisa ter sede. O profeta diz aí, olha, a todos vós que tendes sede. Sede de quê? Sede de Deus. No Salmo 42, o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus. Na verdade, todo ser humano tem sede de Deus. É claro que muitos ainda não entenderam que a sede é de Deus. Muitos procuram em tantas coisas, alguns no dinheiro, no sucesso, em tantas coisas que procuram preencher, nos vícios, né? Procura preencher o vazio.
E porque ainda não entenderam que, na verdade, é sede de Deus. Todo ser humano tem sede de Deus. Então, a primeira coisa que é necessária acontecer, apesar do convite ser para todos, abrangendo toda a humanidade, apesar do convite ser de graça, apesar disso, tem algumas coisas que precisam ser feitas. Primeira coisa que eu anotei aqui, é preciso ter sede. E eu quero perguntar a você que está me ouvindo nesta tarde, início de tarde, você tem sede de Deus? Tem um vazio dentro de você que você ainda não conseguiu preencher? Então esse convite é para você. Esse convite que o profeta Isaías faz no capítulo 55 é um convite a você. Você que tem sede. A primeira coisa, precisa ter sede. A segunda coisa, nesse mesmo primeiro verso aí, precisa se dispor a ir às águas. Olha só, se dispor a ir às águas. Precisa, é de graça, é um convite a todos, mas é preciso você entender. Eu tenho sede de Deus e precisa ter disposição de ir até a fonte, de ir até as águas, né? Claro que depois Jesus vai falar que ele é essas águas, né? Ele convida para ir nele, ele traz para si isso, mas agora o profeta fala mais uma terceira coisa que eu notei: é preciso se esforçar para comprar. É preciso, apesar de não ter preço, apesar de não precisar de dinheiro, o convite para a salvação é graça, apesar disso precisa de haver um esforço. Esforço para comprar. Assim como você quer adquirir alguma coisa, você se esforça, você trabalha um pouco mais, você faz um serão na empresa que você trabalha, você se esforça para comprar. A mesma coisa para a gente fazer parte dos convidados que o Senhor faz para nós aqui no capítulo 55, para a gente fazer parte desse plano de salvação de Deus, eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso correr para Deus, né? E a quarta coisa, são essas quatro coisas que eu notei, é preciso inclinar os ouvidos a Deus. Olha só, o texto que nós lemos inicial, o Senhor diz o seguinte, olha, verso 11, né? Deixa eu ler de novo com você aí, né? O Senhor está dizendo o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca. Eu preciso inclinar os meus ouvidos e ouvir Deus. Essas quatro coisas são para a gente fazer. O que era para ser feito, Deus já fez, né? O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, ele estava fazendo um convite aqui, né? Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Está falando sobre salvação, né? Está falando sobre um plano especial para aqueles que têm sede, para aqueles que se dispõem a ir até onde, ir às águas, ir às fontes. Tá? É o convite para quem se esforça para comprar e é um convite para quem se inclina para Deus. Se a palavra de Deus não volta vazia, mas antes ela faz tudo que Deus espera e Deus deseja. E o que Deus deseja? Deus deseja salvar a todos. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, né, que o desejo de Deus, ele quer, Deus deseja que todos sejam salvos. De outra forma, Deus seria injusto. Se Deus não quisesse a salvação de todas as pessoas, se Deus não convidasse a todos indistintamente para viver uma vida melhor, Deus seria ruim. E a Bíblia diz que Deus é bom. Deus é bom, a bondade dele estende-se de geração a geração e Deus convida então, mas é preciso fazer. Eu preciso dar ouvido a Deus, né? Diz o texto aí, né, que tem um tempo para a gente tomar essa decisão. O verso 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então tem um tempo, o convite é feito e tem um tempo, vai chegar uma hora que não adianta mais. E hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo através da Rádio 88, né? Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Se Deus tem falado ao seu coração, queridos, não
endureça o coração, né? Corra para Deus, corra para as águas, né? Busque a Deus, inclina os ouvidos ao Senhor, né? Porque a palavra dele não volta vazia. Antes, ela faz tudo que agrada ao Senhor. Olha só o que ele diz. Antes, fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro com um propósito muito glorioso. Deus fala com a gente, às vezes é uma palavra de exortação, uma palavra de consolo. Às vezes a gente precisa de uma palavra de consolo, às vezes a gente precisa de uma palavra para edificação da nossa vida. E, queridos, Deus é tão bom que ele fala de modo individual, né? Você está ouvindo a gente hoje, de repente Deus fala algo ao seu coração, o outro já fala outra coisa, né? Mas na verdade, Deus tem um plano para cada um de nós. E esta palavra é sobre esse poder da palavra que eu quero compartilhar com você. Aí no texto mesmo de Isaías 55, né, o Senhor fala sobre vinho e leite, fala de alegria, fala de contentamento, fala de sustento físico e espiritual. Queridos, o convite não é só para a gente ir para o céu, não é só para viver uma vida eterna com Deus, mas o convite é para a gente começar hoje a viver uma vida plena aqui nessa terra e ainda, né, morar no céu com ele. É um convite muito especial, é um plano muito perfeito. Quem sabe você está me ouvindo nessa tarde, você tem sonhos, planos, projetos e tal, e o texto aqui, Isaías vai falar que os caminhos de Deus, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. O caminho de Deus é muito mais alto do que os nossos. E, queridos, às vezes a gente tem tantos planos, tantos projetos que temos, às vezes a gente pensa, poxa, mas está tão alto, tão fora da minha realidade. Diz o profeta Isaías que os planos de Deus, os caminhos de Deus, eles são mais altos, eles são maiores, eles são melhores do que os nossos. Jeremias capítulo 29, verso 11, o profeta diz, né, o Senhor falando através do profeta, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Queridos, qual de nós, né? Eu acho que eu posso falar por todos que nos ouvem nessa tarde. Qual de nós não tem planos de coisas boas, não tem expectativa de coisas boas no coração, não tem desejo de realizar tantas coisas? E aí o profeta diz que os planos de Deus são ainda melhores do que os nossos. Os caminhos de Deus são maiores, são mais altos, são perfeitos, né? E esse Deus, ele quer isso para nós. E eu anotei algumas coisas aqui interessantes, eu quero compartilhar com você. O plano de salvação é perfeito, é uma caminhada, nós estamos numa caminhada rumo ao plano de Deus. Se eu tenho sede, se eu inclino para Deus, se eu tenho disposição de correr, de parar, igual você fez agora, parou para ouvir o que está sendo ministrado, isso é uma disposição em fazer. Se você tem se esforçado para adquirir o seu convite, né, que já foi feito, o seu passaporte para esse plano, se você tem isso, querido, essa palavra é para você nessa tarde. Olha só, o apóstolo Paulo, capítulo 4 de 2 Timóteo, diz a Bíblia que Deus quer que todos sejam salvos. E através de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra, é o verbo encarnado. Olha só que interessante, quando nós nos inclinamos para ouvir Deus, nós vamos ter um direcionamento para aquilo que Deus tem para nós. A gente vai ter muito mais facilidade, né, em tomar decisões. Quando ouvimos Deus, quando paramos para ouvir o que Deus tem para nós, fica muito mais fácil a nossa caminhada. E, queridos, deixa eu te falar uma coisa, né? Coloca aí no seu coração, tem algumas coisas que eu anotei aqui que são
o que a palavra é capaz de fazer nas nossas vidas. Se a palavra de Deus é poderosa, o que ela faz para nós? No Salmo 119, verso 11, o salmista fala assim, ó, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha só o poder da palavra. Olha o que a palavra faz em nós, né? Quando eu guardo a palavra no meu coração, a palavra de Deus, fica muito mais fácil de vencer o pecado, fica muito mais fácil, eu não sou dominado pelo pecado. Ah, querido, deixa eu te falar, se ainda o pecado te domina, se o diabo ainda tem domínio sobre a sua vida, quem sabe você não tem guardado a palavra de Deus no seu coração. Muitas vezes a gente vacila e a gente peca, tropeça e tal, mas a gente, tendo a palavra no nosso coração, a gente corre para Deus, pede perdão e continua de novo. Não quer dizer que nós nunca vamos falhar, não, nós estamos sujeitos, mas se eu tenho a palavra guardada, escondida no meu coração, a probabilidade, né, do pecado não me dominar é de 100%. Segunda coisa que eu anotei aqui é o que a palavra é capaz de fazer em nós, está em Lucas capítulo 11, verso 27, as mulheres ficam maravilhadas com o que Jesus estava fazendo, né? Bem-aventurados os seios que amamentaram, né? Falando sobre Jesus, e Jesus fala um negócio muito interessante, mais bem-aventurado, ou seja, mais felizes são aqueles que ouvem e guardam as minhas palavras. Queridos, olha só que interessante, Jesus está dizendo o seguinte, que nos faz mais felizes. A palavra de Deus, quando nós ouvimos, guardamos, praticamos, ela nos faz mais felizes. Quantas pessoas, quem sabe você que está me ouvindo nessa tarde, está em busca da felicidade. Quem sabe você gostaria, poxa, eu queria tanto ser feliz, eu queria tanto viver, né, a felicidade plena. E está aqui a receita, né? Se nós ainda não fizemos, é porque nós, como aquelas mulheres, né, nós estamos mais preocupados com pessoas. Elas estavam ali maravilhadas com Jesus. Mas Jesus fala assim, ó, mais bem-aventurado, ou seja, mais felizes são aqueles que ouvem e guardam as minhas palavras. No capítulo 30 de Provérbios, né, eu quero até ler esse texto com você, capítulo 30 de Provérbios, o grande sábio Salomão, ele fala algo muito interessante, né? Ele fala sobre a proteção, né? Quando a palavra de Deus, ela olha só, no capítulo 30 de Provérbios, o verso 5. Deixa eu ler esse texto com você aqui, que ele é muito precioso, né? Capítulo 30, verso 5 diz assim, ó, toda palavra é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos na palavra, acreditamos no escudo de Deus, né, que é nos oferecido pela palavra de Deus, diz a Bíblia que nós recebemos proteção. Muitas vezes a gente prefere, confia mais às vezes num seguro, e é uma bênção ter, confia mais nos cadeados, nas chaves, né, em trancar as coisas, mas a Bíblia diz que a proteção aqui está na mão daqueles que ouve a palavra, que pratica a palavra, que tem a palavra como uma ferramenta preciosa. O capítulo 8 de Lucas também diz que nós, eu quero ler com você também, capítulo 8 de Lucas, verso 21, capítulo 8 de Lucas, o verso 21 diz assim, olha, capítulo 8, verso 21. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a pratica. Olha só, quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos, nós somos automaticamente inseridos à família do Senhor Jesus. Querido, não é pouca coisa, não. Tem gente que pensa, não, eu sou filho de Deus, eu amo Jesus, eu gosto, mas se não ouve a palavra, se não coloca em prática, Jesus está dizendo que não faz parte da família. Minha mãe e meus irmãos falaram para Jesus, ó, sua mãe está ali, seus irmãos estão ao colar. Jesus falou assim, olha, minha família,
É muito forte isso. Parece que Jesus pega pesado ali, até com a mãe, com os irmãos, mas não. Ele estava querendo nos ensinar o seguinte, né? Quem ouve a palavra, quem coloca em prática a palavra, esses é que são os meus irmãos. É claro que Maria, né, ouvia, é claro que Maria guardava a palavra, os irmãos de Jesus também, mas ele está deixando claro que o que faz parte da família dele, o que faz parte da família do Deus encarnado, do Deus que traz para si a responsabilidade. Eu sou a palavra, eu sou a verdade, né, desse Deus, né? Para ser família dele, é preciso ouvir e guardar a palavra. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 5, diz que a palavra de Deus, ela nos santifica. Queridos, que coisa preciosa! A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus traz alegria, traz felicidade, a palavra de Deus santifica. Quantas vezes a gente pensa, meu Deus, mas como é difícil a gente viver uma vida de santidade, né? A gente lembra lá do texto que diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e às vezes a gente se sente tão pequeno. Eu me sinto assim, de repente você também se sente, mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, verso 5, diz que a palavra, ela santifica. Santifica-os na verdade. Jesus falou para os discípulos também, João capítulo 17, santifica-os na verdade. A palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus purifica a gente. E aí você fala assim, pastor, mas e aí, o que mais que eu preciso fazer? Olha só, em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz o texto seguinte: antigamente Deus falava através dos profetas, de várias maneiras. Hoje ele fala através do Filho. Jesus hoje, ele é através dele que nós falamos, é por ele, é Jesus. Jesus é o verbo encarnado. E aí, em Hebreus mesmo, capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha só que interessante, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Olha só que profundo. Quando entendemos a palavra hoje, às vezes a gente lê o texto como lemos lá de Isaías, mas a gente trazendo para Jesus hoje, trazendo o que o escritor aos Hebreus fala aqui no capítulo 4, verso 12, a gente começa a entender que a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus, a palavra, ele sabe, é isso que está dizendo o texto, Hebreus 4:12, que ele sabe, antes mesmo da gente abrir a boca. Ele sabe as intenções do coração. Quem sabe você ligou o rádio agora, e está nos ouvindo. Eu quero falar com você. Deus sabe a sua necessidade antes de você pedir. Deus sabe qual é a intenção do seu coração. Deus sabe quais os pensamentos rondam no seu coração, na sua mente. Deus sabe todas as coisas, porque a palavra de Deus não é um livro, de historinha. É claro que tem história. A palavra de Deus não é um livro poético. É claro que tem os livros poéticos na Bíblia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e ela é suficiente, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que está no seu coração, no seu espírito, na sua alma, na sua mente. Deus sabe todas as coisas, e a gente tão somente precisa inclinar os ouvidos a Deus e ouvir o que ele tem falado aos nossos corações. Se hoje ouvires a minha voz, diz a palavra de Deus, não endureça o vosso coração. Quantas pessoas têm sede de Deus, têm até disposição de fazer uma coisa ou outra, mas às vezes o coração endurecido. E queridos, Deus nesta tarde, ele quer trocar o seu coração, endurecido, por um coração que tem acesso, acessibilidade à palavra dele. Ele quer fazer, e a palavra dele não volta vazia.
Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo de Deus ministrar, continuar ministrando fortemente no seu coração e fazer aquilo que Ele tem nos chamado a fazer, né? A palavra não volta vazia, antes ela faz tudo que o Senhor quer que seja feito. Assim como a chuva cai na terra e faz o que é para ser feito, não volta a palavra de Deus da mesma forma, ela não volta para Deus vazia, antes Ele faz ela prosperar para aquilo que Ele mesmo a designou. Que Deus abençoe você. Se é cura, receba aí cura em nome do Senhor Jesus. Se é intervenção no casamento que você precisa, receba aí em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então somente nós precisamos inclinar os ouvidos a Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.